Queridos irmãos, eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você já se deu conta de tantas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não sabe como essas coisas acontecem? A maioria das coisas, por exemplo, que é viva, né, que manifesta vida, acontece de uma forma misteriosa que a gente não sabe como, certo? E a gente às vezes fica como o salmista Davi, no Salmo 139, no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Coisas simples que a gente não sabe como acontece, como ocorre. Deixa eu dar um exemplo para vocês, a gente fica assombrado. Um assombro que eu tive quando fui nas primeiras ultrassonografias que a minha esposa fez da Sofia. Nós estamos aqui, o Edilson acostumado com isso, mas a gente chega, a médica nos recebe, que nos ajudou, né, quem acompanhou a Sofia foi a doutora Débora, lá de Manhuaçu, e vamos fazer a ultrassonografia, ultrassom. E ela fica lá mostrando: isso aqui é a cabecinha, esse aqui é o bracinho, esse aqui é a perninha. E eu fico olhando e falo assim: onde está esse negócio? Eu não enxergo nada, né? Onde está? E Davi fala exatamente isso no Salmo 139. Ele fala: de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste e me teceste no seio de minha mãe. Quando a médica viu que já dava para dar alguns sinais do sexo, aí piorou. Aí que eu fiquei, na linguagem popular, fiquei boiando. Ela quase com o mouse lá na tela, você olha, esse aqui dá para perceber por esse tracinho aqui que é uma menina. Eu falei: gente, não vejo nada, não entendo nada. E eu deixo ser sincero para vocês, meu sonho era ter uma menina no início, vocês sabem disso. Agora, uma coisa que talvez vocês não sabem, é que até a última semana, antes da Sofia nascer, eu estava com dificuldade de orar por ela, porque tantos casos que tem da pessoa, às vezes, preparar um enxoval inteiro, e quando nasce é totalmente o contrário daquilo que a pessoa preparou. Ele preparou para um homem, comprou tudo azul e nasce uma menina. E eu fiquei assim: Jesus, e se for um homem? E eu estou orando, ministrando, e eu estava nessa: Senhor, faça dessa moça uma moça consagrada ao Senhor desde o ventre. E se for um homem? Eu estou ministrando coisa aqui e foi um sexo diferente. Até na sexta-feira, a Sofia nasceu na terça, na sexta-feira não teve jeito. Na sexta-feira, pelo ultrassom, até eu sabia que era menina, pela a facilidade que dava para ver a questão do sexo dela. Aí sim eu tranquilizei: agora sim, na sexta-feira, terça-feira, ela nasce. Agora, queridos irmãos, os pais que estão aqui sabem disso. A gente olhava para aquela tela, não entendia nada, e às vezes ficava emocionado sem entender, mas estava emocionado. Por quê? Porque o importante é que tinha um coraçãozinho batendo lá. Isso que é importante. Batendo acelerado, aquele negócio gostoso de ouvir. Isso que é importante. Os detalhes a gente não sabia, mas tinha vida. Que a preocupação nossa de chegar ali, as mães aqui, não sei se vocês já tiveram isso, mas sempre tem aquele negócio: meu Deus, não está mexendo. Olha aqui para mim, né? Não está mexendo, o bebê não está mexendo. Mas quando eu chegava lá e colocava o aparelho e escutava o barulhinho do coração, a gente ficava feliz. O Senhor conservou até aquele dia que o bebê. Então, queridos, eu queria meditar com vocês nesse texto que está aqui no slide, Marcos capítulo 26, verso 29. E Jesus, ele vai pegar esse mistério da vida, coisas mais comuns que a gente não sabe como acontece. Até hoje, com a evolução da ciência, às vezes essas coisas entram envoltas em mistério. E Jesus usa essas coisas simples da vida para ilustrar o reino de Deus. E eu queria trabalhar com vocês aqui nesse texto. Marcos capítulo 4, verso 26 ao versículo 29. A parábola da semente. E o tema dessa mensagem: a consumação do reino de Deus. Queria que vocês acompanhassem comigo a leitura do texto. Diz o texto assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, não sabendo como se dava todo o processo. Naquela época era uma agricultura mais familiar, rural e familiar, e não industrial nem científica.
Mas não tinha todo o conhecimento do mistério da vida, até hoje não tem. Não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O versículo 27, na outra versão, diz assim: enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Embora ele desconheça como isso acontece. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos colocar nossa vida diante do trono do Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus por nós estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, ó Deus e Pai, com a palavra do Senhor aberta. Esperamos ouvir a Sua voz, esperamos, ó Deus, aprofundar a nossa consciência, o nosso entendimento, ó Deus, e nosso conhecimento na Tua palavra, no Evangelho de Jesus, e principalmente, ó Deus e Pai, nesse assunto, um assunto, ó Deus e Pai, tão pouco falado, e um assunto por causa disso tão pouco conhecido, como o mistério do Reino de Deus, aquilo que está revelado em Sua palavra, mas desconhecido. Se o Senhor não abrir a nossa mente, se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Senhor não fazer aqui arder com a unção do Teu Espírito Santo essas verdades dentro de nós, ó Deus, tudo isso será teoria fria, e senão, ó Deus, promoverá transformações na nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento. Diz a Tua Santa Palavra que o Espírito do Senhor nos dá unção para conhecer aquilo que é acerca de Jesus. Então que essa unção esteja sobre a minha vida, e que essa unção esteja sobre a vida dos meus irmãos, essa obra poderosa do Teu Espírito Santo. Ó Deus, seja conosco a Sua boa mão, seja conosco a Tua graça e misericórdia, seja conosco a Tua bênção, pois nós queremos sair daqui edificados, ó Deus, e incendiados por essas verdades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos caminhado aqui no Evangelho de Marcos com vocês, e chegamos a esse ponto onde Jesus vai ilustrar o Reino de Deus. No capítulo 1, verso 15, ele anuncia a chegada do Reino de Deus. A partir do capítulo 1, verso 17, ele demonstra a chegada do Reino de Deus com obras de autoridade. Autoridade sobre pessoas, autoridade sobre espíritos malignos, autoridade sobre enfermidades. Isso é demonstração que essa humanidade que está infectada por tudo aquilo que Satanás trouxe com pecado, Deus está restaurando por meio de Jesus até chegar ao ponto final, quando toda essa criação será restaurada e o povo de Deus habitará com o Senhor por toda a eternidade. Jesus depois ele define de uma forma assim meio implícita, ou seja, não totalmente clara, o que é o Reino de Deus. Ele diz que o Reino de Deus é uma espécie de saque. Jesus está saqueando. A obra de Satanás está sendo saqueada. Vidas estão saindo debaixo do poder de Satanás, estão submetendo de forma consciente a autoridade e o senhorio de Jesus. Depois o Senhor diz que por causa disso, devido a essas pessoas terem sido libertas do império das trevas, o Senhor está constituindo uma nova família. Não pessoas mais de sangue, do mesmo sangue, mas pessoas da mesma fé e do mesmo objetivo, que é fazer a vontade de Deus. Essa mensagem foi a mensagem que o Senhor Jesus trouxe para exatamente dizer que o reino de Deus que pertencia só ao povo de Israel, agora já não mais pertenceria ao povo com o mesmo sangue. Esse reino seria estendido por todos os povos, em todas as nações. Onde houver uma pessoa que crê em Jesus Cristo e que tem o compromisso de fazer a vontade de Deus Pai, ali o reino de Deus alcançou. O reino de Deus é uma família, não de mesmo sangue, mas da mesma fé e do mesmo compromisso. Agora Jesus começa a mostrar o reino de Deus. Na parábola do semeador ele fala da importância do nosso coração. O reino de Deus está atuando nesse mundo. O Senhor Jesus tem libertado vidas. O Senhor Jesus tem derrotado Satanás na vida de muitos. Mas essa obra e a ação disso do Senhor Jesus depende muito do estado do nosso coração. Depois ele fala da parábola da candeia.
A parábola da candeia é a responsabilidade que nós temos diante do conhecimento que nós recebemos de Jesus. Se Jesus é o Salvador, se Ele nos chama ao arrependimento, se Ele nos promete vida eterna quando nós cremos nele, essas verdades que nós conhecemos, que você conhece, que eu conheço, gera em nós responsabilidade. Luz é igual a responsabilidade. Quanto mais luz você tem, mais responsabilidade você tem sobre você e mais você será cobrado no último dia. Nós terminamos então no domingo anterior desses falando sobre a parábola da candeia. A parábola da semente é a próxima, agora já vai trazer um outro lado da verdade. O reino de Deus tem dois lados, como se fosse uma moeda. É um algo só com dois lados, o lado humano, aquela participação humana, depende do coração da pessoa, depende dela acolher a palavra, depende dela não se fascinar com as coisas desse mundo, mas dar lugar à palavra, para que a palavra de Deus possa transformar a sua vida, e o Espírito Santo traga realmente essa nova vida ao coração dessa pessoa. Mas tem o outro lado também, e o outro lado é o lado da ação de Deus. A parábola da semente ela é um pouquinho diferente da parábola do semeador. A parábola do semeador enfatiza o coração, a parábola da semente enfatiza a ação de Deus nesse processo. Um processo que começa silencioso, um processo que vai de forma lenta, gradual, em etapas, mas que o final será repentino. O reino de Deus, quando o Senhor Jesus julgar que já está no ponto, passará a foice, e esse reino será colhido, as vidas serão recolhidas ao reino de Deus. Esse final será repentino. O início é invisível, o início é lento e gradual, mas o final será visível, pelo menos aos olhos de Deus. O Senhor sabe o último dia, quando todo esse processo de transformação de vidas terminará, e Deus colocará um ponto final nessa história, e será também repentino. Não vai ter segundas chances, não vai ter outras oportunidades. A oportunidade é agora, no final não terá mais oportunidade. Essa é a parábola da semente, em essência. Eu queria que vocês olhassem comigo, porque essa parábola só ensina uma verdade, e você identifica essa verdade quando você identifica as ênfases que Jesus vai dando. Olha aí no versículo 26, acompanhe comigo. Eu vou destacando as ênfases com você. Vou repetir: o reino de Deus que Jesus trouxe, e só Ele, o seu rei, só nele nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é igreja, a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é toda a obra do Senhor Jesus nessa vida, nesse mundo, para restaurar esse mundo caído. O reino de Deus começa de forma invisível, lenta, gradual, mas o seu fim será visível e repentino. Olha o versículo 26, ele fala assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Hoje que nós estamos pregando, a semente está sendo semeada, a semente está sendo espalhada, a semente está sendo lançada. Mas quando Jesus fala desse homem que lança a semente à terra, ele está falando dele mesmo. Foi ele que trouxe essas sementes, a semente da revelação do reino de Deus. Mas olha o versículo 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a ênfase está na ação invisível do reino de Deus. O reino de Deus ele atua de forma invisível. O reino de Deus ele atua de forma espiritual. Você não consegue identificar. É por isso que Jesus, um pouco mais para frente, ele vai usar a parábola do joio e do trigo, porque não tem como separar quem está dentro do reino e quem está fora do reino. Porque essa ação é invisível, essa ação é espiritual. É como uma semente que foi lançada, a gente não sabe o que está acontecendo ali debaixo do solo, mas alguma coisa está ali, identificando que ou ela está morta, ou identificando que ela está viva. E está acontecendo, a vida está se manifestando. Aquela semente vai começar a inchar, aquela semente ela vai soltar um primeiro talozinho verde, uma folhazinha que rompe a terra e começa a despontar. Depois dessa folhazinha verde vai crescendo, um caule maior. Desse caule vai se estendendo nos ramos, e dos ramos vão brotando os frutos. Qual fruto? Qual semente?
semente que foi plantada vai depender, né, o fruto que vai nascer, vai depender dessa semente que foi semeada. Jesus dá ênfase nessa ação invisível do reino de Deus, e uma ação que acontece em processo, de forma gradual, na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas que estão aqui, que são de Jesus de fato. Nós estamos em processo de transformação. Agora, olhando do mundo inteiro, de todos aqueles que pertencem a Jesus, nós não sabemos em que estágio está o reino de Deus. Eu sei que já não está mais no estágio da semente, porque o Senhor Jesus já veio e trouxe essa semente, se lançou aqui, e o reino de Deus está se expandindo há 2000 anos, e vai continuar a se expandir até a última pessoa que entregar a vida dele para Jesus. Eu posso imaginar que talvez, pelos sinais, nós estamos próximos, muito próximos da etapa da ceifa. Estamos na etapa dos frutos. Os frutos têm sido colhidos no mundo inteiro. Pessoas e mais pessoas, de nações as mais diversas, têm entregue a vida a Jesus, têm submetido seu coração ao reino de Deus e têm sido alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Eu não sei, eu sei que eu estou em processo. Agora, deixa eu trabalhar uma coisa aqui com vocês, uma coisa que alentou muito o meu coração, e possivelmente vai alentar o seu coração também. Eu estava lendo um grande homem de Deus explicando essa parábola. Ele fala assim: olha, nós temos que olhar para essa parábola e entender aquilo que está acontecendo no mundo inteiro. O reino de Deus está num processo gradual, está se desenvolvendo. Agora, individualmente acontece também, de pessoas que estão naquele estágio inicial, recebendo as sementes, compreendendo as coisas mais simples, que Hebreus fala, os princípios elementares da fé, estão aqui no processo da semente. Outros estão no processo do crescimento, outros já estão dando frutos dessa obra maravilhosa de Jesus na vida. Individualmente, o Senhor olha para cada um de nós e sabe quando está no momento de nos ceifar. É por isso que muitas vezes você pensa assim: por que a pessoa morreu? Ou por que essa pessoa, por que Jesus levou essa pessoa? Porque só Ele enxerga o estágio de crescimento que essa pessoa está. Só Ele sabe o estágio da colheita que essa pessoa está. Se está no início, se está no meio ou se está no fim. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que aquelas pessoas que eram de Jesus e que o Senhor Jesus levou, Ele levou no tempo certo. Ninguém aqui faz colheita adiantada. Você não vai chegar às vezes na sua lavoura e o fruto está começando a brotar ainda e você já está colhendo. Não vai, muito menos o Senhor, que é o dono da seara, é o Senhor dessa seara. Ele olha e Ele diz: já está na hora de ceifar. Esse fruto já está maduro, está na hora de recolher no celeiro celeste. Qualquer pessoa que entregou sua vida a Jesus e que o Senhor Jesus levou no tempo dele, no tempo que ele reconhece que estava na hora dessa colheita, a colheita que esse grão já estava maduro. Acompanhe comigo então a outra verdade que Jesus enfatiza. Diz o texto aí no versículo 28: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio da espiga. Há um processo. Nós estamos em processo. Isso nos ajuda a não desanimar. Sejamos sinceros, olhem para mim, todos. Você já desanimou com você? Você olhando para você mesmo e vendo assim, quanta coisa falta para Jesus fazer na sua vida, você nunca desanimou? Você nunca ficou às vezes assim meio que decepcionado ou até mesmo cansado? Para Deus, eu ainda quero mais. Deus, parece que eu fui tão pouco transformado. Parece que tem tanta obra de libertação, de salvação, de redenção, de santificação para acontecer na minha vida ainda, que dá vontade, às vezes, até de desistir. Eu já ouvi isso, eu já senti isso, e vez por outra a gente se pega dessa forma, cansados, desanimados. Mas nós estamos em processo. Se você é de Jesus, você está em obras, e toda obra dá trabalho. Você viu todo o trabalho lá, Zé? Quem está em obra aqui mais, né? Você está em reforma, quanto trabalho da reforma?
A reforma dá mais trabalho do que a construção. Reformar é mais enjoado do que construir. Quem se reformou sabe. A gente faz uma bagunça, tira os móveis de todo lugar, e pontua tudo num canto, e começa a sujar o piso todo de cimento que vai passando em cima, vai virando aquela sujeira. Nós estamos em processo, nós estamos em obras. O Senhor está transformando a nossa vida. Esse processo está crescendo cada vez mais. A questão é que você não pode deixar de submeter sua vida ao senhorio de Jesus. Constantemente fala: Senhor, minha vida é tua. Senhor, que o teu reino avance. Que a graça do Senhor continue aprofundando na minha vida as transformações que o Senhor quer realizar em mim. Eu, como a pessoa, como marido, como pai, como trabalhador, consciente que eu estou nesse mundo, cumprindo a minha vocação para servir esse mundo. Eu, como cristão, aprofunde essa obra na minha vida. Não desanime. O Senhor está trabalhando em você, você está em obras, você está em processo. A outra verdade está no versículo 29. Olha que interessante, olha o que o Senhor Jesus diz. E quando o fruto já está maduro, ou seja, olha para a lavoura e identifica que está na hora da colheita. Essa maturidade do fruto aqui só Deus sabe. Porque está falando de duas coisas. Primeiro, na vida de cada um de nós, só Deus sabe em que processo nós estamos. Mas quando Deus olha para todas as pessoas que estão na face da terra, servindo a Jesus de forma consciente e recebendo a graça dele na vida, ele sabe em que processo essa maturidade está. Diz o texto que quando o fruto já está maduro, logo se mete as coisas. Interessante que a palavra logo no Evangelho de Marcos é o livro que mais aparece essa palavra. Imediatamente, repentinamente, lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Não sei se vocês conseguem, com esses detalhes, perceber isso. O Rei de Deus, ele atua de forma invisível, assim como a semente está ali debaixo do sol, ninguém vê o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. A vida está se manifestando. O Rei de Deus atua de forma gradual, há um processo, é lento, é uma transformação de uma vida, não acontece de uma hora para outra, não existe mágica que vai transformar você de um dia para outro uma pessoa totalmente diferente. É um processo que tem que ser trabalhado dentro de você, dentro do seu coração. Agora, o final, a consumação desse processo será repentino, porque Deus vai olhar lá de cima e vai falar o seguinte: essa lavoura já está na hora da colheita, e Ele vai pôr um ponto final. Essa expressão logo, exatamente para falar que enquanto o processo está andando, é o tempo que Deus está trabalhando em nós, nos chamando, nos convidando, falando assim: vem submeter a vida a mim, vem tomar sobre vós o meu jugo, vem aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e cada vez mais achareis descanso, paz, poder, graça, alegria, tudo para a sua alma que você precisa submeter sua vida a Jesus. Agora, Deus olha lá de cima e vai falar assim: não tem mais tempo, o tempo terminou, o tempo se acabou. Se Jesus tivesse usado aquilo que nós às vezes costumamos usar, que são definições, Jesus, ele usava mais comparações, o apóstolo Paulo usava mais definições. Jesus é mestre, e mestre por excelência. E o interessante, meus irmãos, toda pessoa que é capacitada a ensinar, ele consegue pegar assuntos difíceis e facilitar esse assunto para que a pessoa possa entender. Assim, os maiores mestres e os maiores pregadores conseguem pegar esse assunto, mastigar e levar de uma forma fácil para que a pessoa consiga processar. Jesus é o maior de todos os mestres, por isso que Jesus usava mais ilustrações e menos definições. Mas se ele fosse usar uma definição, ele usaria exatamente isso. Esse mundo está num processo que o reino de Deus está alcançando cada vez mais vidas. Agora esse processo terá um fim, e esse fim será repentino. Esse fim será de uma forma, como ele mesmo usou depois, como ladrão da noite, que vem de forma inesperada. Tem tanto texto que a gente podia usar para ajudar a gente a entender melhor esse texto, mas eu queria que nós abrimos pelo menos um. Abra comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vou repetir as lições. A ação do Reino de Deus é invisível porque acontece por obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, por meio do Evangelho, por meio da palavra. É por isso que você não pode julgar e nem se desesperar. É por isso que você não pode desistir e jogar ninguém no inferno, porque você não sabe o que está acontecendo. Você já plantou certas coisas e você esperou e pensou que aquela semente não tinha vida. Eu lembro, eu estive na casa de uma mãe de oração, Dona Adélia, mulher do pastor Cecil, ali de Lajinha. Até hoje está na igreja firme, cabelinho branco, visita as pessoas, é presidente da SAFA, mulher de Deus. E ela mostrou para nós lá ao pé daquelas palmeiras reais, daquelas palmeiras antigas, de muito tempo. Quando chegou a família Sacre ali em Batiba, essa palmeira veio. E ela falou assim: que Juliana, essa palmeira é antiga, tem mais de 90 anos. Eu falei assim: Dona Adélia, deixa eu pegar uma semente, deixa eu plantar lá em casa. Você pode pegar, meu filho. Peguei a semente, levei lá para a casa da minha mãe, estava solteiro, morando com ela. Minha mãe comprou um chachinho, um vaso lá, colocou, e aquilo, ó, ficou, e a gente falou assim: nossa, não vamos ter o prazer de ter uma palmeira real aqui na nossa casa. Irmãos, eu fui para a missão, quando eu voltei, ela já estava pequenininha. Amanhã nós vamos lá em casa, vamos passar o dia com a mãe, almoçar lá com a mãe, ela já está a quase 2 metros de altura. Olha lá, palmeira real. Nós esperamos e chegamos a pensar que aquela semente não tinha vida. É por isso que você não pode nem desistir de alguém e nem jogar alguém no inferno. Essa pessoa não tem chance, essa pessoa está perdida. Você não sabe o que está acontecendo dentro do coração dessa pessoa. Você não sabe, porque aquela semente pode estar ali, e aquela semente está ali e recebendo graça, recebendo nutrientes para fortalecer, para ela brotar depois. E você vai se surpreender com a transformação da vida dessa pessoa que você julgou nunca mais. E essa pessoa vai receber Jesus e vai abandonar seus pecados. Então nós não podemos desistir. Segunda verdade, que a ação do Reino de Deus é gradual, porque avança em um processo de crescimento espiritual. Terceira verdade, a consumação desse reino será repentina. Quando Deus olhar para essa lavoura, começando daqui, hoje o Senhor pode escolher pessoas aqui. Eu não sei quem que o Senhor pode escolher hoje, mas Ele pode escolher pessoas aqui se Ele olhar e ver que você está pronto para ser recolhido no celeiro. Mas quando o Senhor Jesus olha para a lavoura dele, o seu povo, e fala assim: meu povo está preparado, e eu vou consumar o meu reino. Esse reino será consumado de forma repentina, e esse reino será consumado de forma visível, será à vista de todos. Aqueles que são de Jesus vão aparecer. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, acompanhe comigo. Todas essas verdades estão aqui. Parece que o apóstolo Pedro, ele pega a parábola da semente e explica ela com outras palavras. E Pedro estava com Jesus quando Jesus pregou a parábola da semente. Acompanhe comigo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro descrever com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está trazendo a mente, ele está despertando o entendimento da igreja, para que vos recordeis do que está escrito aí, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que o apóstolo Pedro está ensinando? E você lembre-se da palavra, lembre-se da pregação do Evangelho, traz à mente de vocês o que Jesus ensinou, porque o reino de Deus só avança quando nós temos entendimento da palavra, quando nós temos consciência da pregação do Evangelho. O reino de Deus não se avança de forma mística, com oração. Eu vou te lambrecar de óleo e você vai ser uma pessoa transformada da noite para o dia. Não, é conhecimento que vai trazendo a mente e que vai tomando a sua consciência e vai criando raízes e vai alterando a sua forma de pensar. Quando você vê, você já está se comportando de forma diferente, e quando você menos notar, aqui já está criando um padrão, um costume, já está se tornando não apenas um pensamento mudado, mas está se tornando um caráter mudado. Isso acontece pela palavra, isso acontece pela fé e obediência à palavra.
Por isso que o apóstolo Pedro fala assim: lembrem da pregação do Evangelho, lembrem-se da pregação do Evangelho dado pelo Senhor, que antes já tinha sido pregado pelos profetas, mas que foi confirmado pelos apóstolos. A palavra é que faz a transformação de vidas. O Espírito Santo talha o seu coração usando a palavra. É a palavra que vai quebrar esse coração de pedra e vai transformar a sua vida. Continua no versículo 3. Ele vai dizer uma outra coisa: não se surpreendam com os escarnecedores dos últimos dias, os zombadores dos últimos dias. Diz assim: olha, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que as pessoas vão dizer: cadê esse negócio de Jesus voltar? Cadê que Jesus não volta jamais? O povo conta essa morada e Jesus não volta. Esses são os escárnios, essas serão as zombarias dos últimos dias. Essa é a mentira que vai ser mais propagada. Essa questão de Jesus voltar não existe. Eis que a maioria das pessoas vão estar dizendo, quanto mais próxima a volta do Senhor Jesus. E lembra aqui que o Senhor falou na parábola? Vem um homem e lança a semente à terra. Depois ele dorme, ele acorda, ele continua a vida. A vida continua normalmente, mas a semente está produzindo. Uma hora a foice passa. Aí diz o texto: porque tarda a volta do Senhor. Onde está a volta de Jesus? Esse povo que vivia falando até hoje, já morreram gerações de avós, de pais que ensinaram para os seus filhos, que ensinaram para os seus netos que Jesus ia voltar, mas Jesus nunca voltou. Aí continua o texto, olha só, queridos irmãos, continua o texto, porque deliberadamente esquecem, ou seja, é o esquecimento intencional, que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, o mundo antigo, do dia de Noé, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há um esquecimento. Esse esquecimento é intencional. As pessoas sacodem a cabeça porque não querem lembrar que Jesus vai voltar. Hoje mesmo está na sala de novos membros. Elisângela, não sei se Elisângela está aqui, já lá atrás. E Elisângela compartilhou uma situação familiar de um parente que afastou-se da presença de Deus e abandonou a esposa e começou a frequentar todo tipo de ambiente, os ambientes mais pesados e mais sujos possíveis. Antes era presbítero pregador da palavra, hoje está se embebedando nos bares, nos prostíbulos. E a Elisângela, novamente, está chegando, a transferência, chegando de transferência para a igreja. Perguntou para esse parente, para preservar a identidade, perguntou para esse parente: você não se incomoda em estar nesses ambientes e praticando esses atos tão sujos, depois de conhecer tanto e pregar tanto da palavra? E a pessoa baixou a cabeça e disse: sim, me incomodo sim. Mas a grande maioria está aí, incomodado, mas ao mesmo tempo que estão incomodados, estão rejeitando essa verdade e vivendo a vida como se pudesse negar essa verdade que é inegável. Jesus há de voltar, e ele voltará para juízo. A sua primeira vinda foi por amor, a sua segunda vinda será para juízo. E esse esquecimento deliberado, esse esquecimento intencional, é a marca dos últimos dias. As pessoas vão estar levando a sua vida de forma normal, como Jesus mesmo disse, como nos dias de Noé, casando-se e dando em casamento, comprando, vendendo, tomando a vida, levando a vida normalmente, mas até que o Senhor vem como ladrão e apanha todos de surpresa. É um esquecimento intencional. A igreja corre o risco, e você corre o risco de estar intencionalmente
querendo que essa verdade saia da sua mente. É impossível. Se você é de Jesus, você tem que viver à luz dessa verdade. Se você é de Jesus, você tem que trazer essa verdade à sua mente. Você vive à luz da volta de Jesus. É por isso que todos os seus dias são como se fosse o último dia. Todos os seus dias é uma preparação para a chegada daquele grande dia. Todos os seus dias são vividos à luz da volta de Jesus. Porque se Ele voltar, você está preparado. Que seja sincero, quanto tempo você não ouve uma mensagem da volta do Senhor? Sabe por quê? Porque deliberadamente tem gente esquecendo de pregar essa verdade, porque a igreja está se tornando cada vez mais mundana e cada vez mais secular, e nós estamos esquecendo que essa vida vai ter um ponto final, e se nós não estivermos preparados para esse ponto final, nós seremos apanhados de surpresa quando essa foice vir ceifar a seara do Senhor. A seara que estará pronta e você estará fora. Continua, olha o que o apóstolo Pedro diz. Parece que é uma explicação daquela parábola. É a melhor forma de explicar para vocês é pegar o próprio texto e explicar. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não adianta você sacudir a cabeça, não adianta você endurecer seu coração. Você precisa trazer isso para sua mente e deixar isso vivo dentro de você. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. As pessoas estarão lá fora escarnecendo. Cadê esse negócio de Jesus voltar? Cadê esse negócio que os crentes andam pregando e pregando há gerações e gerações? Deus está com toda a paciência esperando o arrependimento das pessoas, enquanto o reino dele está se desenvolvendo. Nós não sabemos em qual estágio está, aos olhos de Deus, a seara dele. Nós não sabemos quando Deus olha para a terra, ele vê aqueles que são de Jesus como se fosse uma lavoura. Ele olha para a lavoura e nós não sabemos se ela está em flor, se ela já está em crescimento, ou se ela está em frutificação, ou se já está em processo de maturação do grão, do fruto. Nós não sabemos, porque só Deus sabe. Porque para Deus a contagem de dias é totalmente diferente. Um dia o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O tempo para Deus é relativo, que Deus não está preso no tempo. Continua, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, tem um longo ânimo, tem uma paciência, tem amor, graça e misericórdia por você que está perdido. Principalmente você que está aqui sem Jesus no seu coração. Essa misericórdia, essa graça está sendo estendida por causa de você. Como alguns a julgam demorado, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a igreja primitiva aprendeu lá no início. Nós temos que chamar essas pessoas ao arrependimento. Nós temos que chamar esse mundo a entregar a vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai tirando da sua mente, da sua cabeça, do seu coração, que ser crente é dar bom conselho para a pessoa. Vai tirando isso da sua cabeça, da sua mente, esse costume tão mesquinho, que ser crente é chamar a pessoa para ir para a igreja, para lá ouvir uma mensagem, é porque vai ter um cantor, é porque vai ter uma programação especial. Não, meu irmão. Isso é tão banal, isso é baratear tanto a graça de Deus. Ser crente e pregar o Evangelho é chegar diante de pessoas e dizer o seguinte: você está em pecado, você está distante de Deus. Hoje pode ser seu último dia. Entregue a sua vida para Jesus. Hoje, agora, não endureça o seu coração. É nesse momento. Entregue a sua vida para Jesus. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem do povo de Deus. É um clamor. Nós devemos chorar diante dessas pessoas e pregar o Evangelho para eles. Vocês estão percebendo? Eu posso ser que eu estou percebendo isso agora, porque talvez eu não tinha percebido antes. Mas esse dia para trás, nós voltando aqui, fomos fazer um lanche aqui no Osel, na Bete, perto do campo. Coisa gostosa, uma comida caseira. Nós voltamos, ficamos abismados. A Gleice, Raul, eu, Lília, Mariana,
a Rato e a Aline, nós ficamos abismados. Era uma quinta-feira, nem 10 horas da noite era, se fossem umas 10 e pouco. Essa rua estava cheia de jovens, com garrafa na mão, um jovem urinando na parede de uma casa. O bar que tem aqui nessa rua da ponte, lotado de gente. Quinta-feira, nem 10 horas da noite. Nós passamos aqui na esquina da padaria, encontramos com 5 jovens com garrafa de vodka, numa quinta-feira à noite. Essas pessoas, elas estão precisando de ouvir a palavra do Evangelho. Essa semente tem que ser levada por você. Nós temos que pregar e dizer: você está perdido, você está longe de Jesus, você não tem esperança nessa vida se você não entregar sua vida para Jesus. Você vai dar conselho, convidar a pessoa para ir para a igreja, porque vai ter uma programação. Não é levá-lo a entender que ele está perdido sem Jesus. Agora, quem será usado para poder levar outras pessoas ao arrependimento, se não tiver quebrantado o seu próprio coração, se não tiver vivendo a luz da segunda vinda de Jesus, se não tiver aqui entendendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que para qualquer hora o Senhor pode repetidamente pôr um ponto final nessa história, ceifar o seu povo, levar o seu povo para o celeiro, para a sua casa, sem quebrantamento, sem ele chorar, sem ele clamar a Deus que tem misericórdia de nós. Ninguém vai entrar nessa igreja com arrependimento no coração, porque uma pessoa, uma igreja de coração duro, não vai levar outras pessoas às lágrimas, a chorar pelos seus pecados, a arrepender-se diante de Deus. Jamais! Como se nós mesmos estamos endurecidos? Como se nós mesmos estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Jamais! Como que nós vamos apontar o dedo para outra pessoa e dizer: você precisa entregar sua vida para Jesus? Jamais! Irmãos, é hora de nós acordarmos e entender que esse reino já está em processo há 2000 anos. Esses 2000 anos nós não sabemos como Deus olha para ele, mas nós sabemos que ele olha e ele sabe em qual estágio está esse processo, e pode estar muito próximo dessa foice ceifar a seara do Senhor. Continua, para nós terminarmos. Verso 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, será visível, audível, barulhento, estarrecedor. Alguns vão estar de joelhos, de pânico. Eu quero estar de joelhos, chorando e louvando a Deus, porque pela graça dele eu venci. Somente pela graça dele eu venci. Porque se não fosse a graça de Deus na minha vida, meus queridos irmãos, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu teria olhado para trás há muito tempo e ter dito fora e ter abandonado esse caminho há muito tempo. Espero que nesse dia eu esteja de joelhos diante do Senhor, em lágrimas, porque pela graça dele na minha vida eu venci. E os inimigos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aquele reino que já está atuando de forma invisível será visível. Deus expurgará desse mundo toda a maldição, toda a sujeira, todas as digitais de Satanás que mancharam a criação perfeita de Deus. Esse fogo não será fogo para destruição, mas como foi olhar aqui no versículo 12, será fogo para purificação. Esse mundo será expurgado, purificado de toda maldição, de toda sujeira, de toda imundície que o homem produziu, instigado por Satanás. Diz que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Igreja, o caráter do discípulo de Jesus, você que o caráter mesmo da igreja presbiteriana não condiz com isso. Hoje, conversando com os novos membros, está aqui conosco a Delmara, dizendo das questões que ela passou antes mesmo sendo de uma igreja, as opressões que ela passou, e ela foi entender logo depois, quando ela conhecendo a palavra, foi entender que era uma opressão maligna sobre ela. E a pergunta que foi levantada à casa dos novos membros é: eu estava na igreja, dentro de
4 paredes. Dentro de 4 paredes não faz diferença nenhuma para você. Nada. Isso aqui é parede, é tijolo, é construção. Agora, o caráter do discípulo de Jesus é esse que vive em santo proceder, em santo procedimento, em santidade de vida, em temor, porque ele está olhando e vendo uma luz raiar lá no horizonte, porque ele sabe que o seu Senhor vai voltar. Continua, nós terminamos aqui. Esse texto é uma explicação da parábola da semente, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua própria promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Diz o texto que nós temos que esperar e apressar a vinda de Jesus. Eu queria terminar aqui. Pastor, como é que tem como apressar a vinda de Jesus, se só ele sabe que o momento que essa lavoura vai estar com seus grãos maduros? A ideia aqui é o seguinte: esperando, não apressando, sentindo que nós conseguimos mudar o relógio de Deus, mas vivendo numa expectativa para que esse dia seja agora. Algumas outras traduções falam vivendo em grande expectativa. A igreja tem que viver em expectativa. Um dia, eu chorei, era recém-convertido, lá na igreja de Lajinha. Eu comecei a chorar, foi uma das primeiras vezes que eu chorei por entender a verdade. Na carta de Tessalonicenses, Paulo fala sobre a segunda vinda. Depois ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essa verdade. Ele está falando para a igreja, chama outra pessoa e fala assim: Jesus vai voltar, console o seu coração, aquieta a sua alma, Jesus vai voltar. E eu comecei a chorar, porque eu vi que o povo que estava sentado ao meu redor não tinha essa expectativa, não tinha esse ânimo, não tinha essa esperança, esse ardor. Sabe como é que é a grande maioria? Sabe como é que vive? A grande maioria vive assim: olha, é igual a pessoa que vai fazer cirurgia. Eu vou ter que ser operado mesmo, vou ter que passar a faca, então vou fazer mesmo. Então, seja o que Deus quiser. A grande maioria vive assim, sabe? Vive esperando algo como se fosse uma cirurgia inevitável, vou ter que passar mesmo, então que venha. Agora a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que o caráter do discípulo de Jesus é um caráter santo, e somente um caráter santo, olha aqui meus irmãos, em nome de Jesus, somente um caráter santo é capaz de se alegrar com a demonstração de tamanha santidade que é a volta de Jesus. Ninguém que não tem um coração santificado, que vive encantado com as coisas desse mundo, que vive enamorado com o mundo, vai se alegrar com a volta de Jesus. Pelo contrário, isso vai ser terror, isso vai ser motivo de tristeza, não vai ser motivo de consolo. Mas só saiba de uma coisa: essa consumação do reino de Deus será repentina. Então comece a tratar seu coração, comece a colocar seu coração diante de Deus, comece a clamar por santidade. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu tenho tantas tentações, tantas fraquezas, transforma meu coração no coração santo, porque eu quero olhar para essas verdades e eu quero ansiar, não apenas esperar porque é inevitável, mas ansiar, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, ora vem Senhor maravilhoso, ora vem Deus da igreja, ora vem Senhor da seara, ora vem o amado das nossas almas, ora vem o aguardado de todas as nações, ora vem o leão da tribo de Judá, que primeiro veio como cordeiro, mas depois virá rugido como leão. Ora vem Senhor, o noivo da noiva, porque essa noiva já está se adornando para a sua vida, e eu saia pelas núpcias. Casamento para nós, essa núpcia para a igreja, não será uma núpcia forçada, que a sua casa forçado. Eu imaginava que não teria isso, mas recentemente eu soube de um casamento forçado. Pelo contrário, é um dia de glória, é um dia de anseio, é um dia que a noiva deve esperar, porque estará completamente satisfeito na presença do noivo. Ora vem Senhor Jesus Cristo, ora vem para buscar a sua igreja e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus.
Persevere em santidade, porque você não sabe o estágio que o reino de Deus está. Persevere em santidade de vida. Persevera o seu coração na presença de Deus. E volta a pregar o Evangelho, sabe por quê? Porque quando nós pregamos o Evangelho, regamos essas sementes com as lágrimas dos nossos olhos e com as nossas orações, essas sementes produzirão grandes colheitas. E vai ser seu esposo, vai ser sua esposa, vai ser seu filho, vai ser seu neto. Essa grande colheita vai abranger nossa família. Quem ora comigo aqui na sexta-feira sabe. Para quem que eu peço oração toda sexta-feira? Quando você se ajoelha comigo aqui na frente. Para quem que eu peço oração? Quem pode responder? Para quem que eu pedi oração sexta-feira passada? Quem orou comigo sexta-feira agora? Quem estava comigo aqui orando? Foi Elisângela. Para quem que eu pedi oração, Elisângela? Meu pai. Eu quero que meu pai, naquele dia, minha mãe já é do Senhor Jesus, já faz parte dessa colheita. Mas eu quero que meu pai também seja parte desse trigo que vai ser recolhido no celeiro, que não vai ser jogado no fogo, que arderá por toda a eternidade. Oh Senhor, volta. Eu tenho misericórdia de nós, se nós não estamos preparados para o brandir dessa foice, nem individualmente, nem de forma geral com a igreja inteira. Nós não estamos muitas vezes preparados. Tem misericórdia de nós. Oh Deus, renova as nossas forças, quebranta o nosso coração. Meu Deus, como é que pode ser mais simples e uma mensagem mais direta do que essa? Eu não posso mais, só o Senhor pode. Meu Deus, dá uma profunda expectativa dentro do nosso coração, a começar do meu, tão duro e tão frio. Oh Deus, tem misericórdia e vai gerando essa grande expectativa, a tal ponto que nós chegamos com nossos irmãos e irmãs e dizer: acalma o seu coração, meu irmão, acalma o seu coração, minha irmã, porque o seu Senhor está prestes para vir. O seu Senhor já está rolando a sua foice para apanhar a sua lavoura que já está branca para colheita. Oh Deus, tem misericórdia de nós, aquece nosso coração, traz um fervor profundo dentro de nós, para a gente viver a luz desse dia tão glorioso que será a sua volta. Ora vem, Senhor, ora vem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.